Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. Na aula de hoje, o professor Celso gostaria de fazer uma breve recapitulação do tema de ontem, né, que foi depreciação, amortização e exaustão, e detalhar conceitualmente cada um desses subtemas. Então, para que a gente consiga acompanhar, o professor vai fazer um compartilhamento da tela aqui. Um segundinho só. Muito bem. Essa daqui é a nossa tela. Deixa o professor posicionar o slide, né? Então, esse é o nosso primeiro slide. Então, vamos fazer uma breve recapitulação. Como dito na aula anterior, a depreciação é uma forma que a contabilidade desenvolveu para que a gente consiga reconhecer contabilmente a ação do tempo diretamente sobre os bens do ativo imobilizado da empresa, né? E aí nós podemos falar veículos, máquinas, equipamentos de informática, todos os bens que se destinam à ocupação principal da empresa, pela qual ela vai produzir algo, né? É importante salientar, pessoal, que a depreciação ela não ocorre nos estoques. Por exemplo, você tem uma empresa que ela trabalha com comercialização de veículos, por exemplo. Quando essa empresa ela adquire o bem e este bem é destinado à comercialização, ao ato comercial, então o reconhecimento contábil através da nota fiscal nós vamos fazer lá no estoque. O estoque não se deprecia. Nós só vamos aplicar a depreciação sobre os bens que estão reconhecidos lá no ativo imobilizado da empresa, que, segundo o conceito contábil, são bens ou itens que a empresa vai utilizar para gerar receita durante um longo período de existência desses bens. Então, a diminuição da vida útil, a diminuição da capacidade produtiva desses bens, a gente vai aplicar uma técnica, o reconhecimento dessa diminuição, nós vamos aplicar uma técnica contábil chamada depreciação, exaustão e amortização. Muito bem, como que essa técnica funciona? Então, novamente, quando a gente adquire o bem, que nós já vimos isso lá no nosso tema de aula, atos comerciais, quando a gente adquire um bem, que ele vai ser utilizado para a empresa, efetivamente para a empresa, não vai ser utilizado no ato comercial, a gente vai reconhecer ele lá no ativo imobilizado. Muito bem, então qual o lançamento contábil? A gente debita ativo imobilizado lá na categoria do bem, ou é um veículo, ou é uma máquina, ou é um equipamento, ou é um terreno. E nós vamos fazer a contrapartida desse lançamento contábil lá no contas a pagar, se for a prazo ou se for à vista, crédito em caixa ou crédito em bancos. Muito bem, o reconhecimento da depreciação vai ocorrer da seguinte forma. No exemplo que o professor pode citar, estatisticamente um veículo ele tem a sua vida útil reconhecida por um prazo, por um período de 5 anos. Como um ano tem 12 meses, então a conta seria a seguinte: 12 meses vezes 5 anos vai ser igual a 60 meses. Então, durante 60 meses,
nós vamos diminuir uma fração desses 60 meses mensalmente, vamos reconhecer reduzindo o valor de compra ou o valor de aquisição desse bem. Como é que é esse lançamento? Nós vamos debitar despesa, se for um bem para a área administrativa, ou vamos debitar custo e vamos creditar a depreciação desse bem, que essa depreciação vai estar lá na conta do ativo imobilizado, uma conta redutora do ativo imobilizado. Se vocês observarem, essa conta vai estar entre parênteses no balancete e vai ter um sinal negativo entre este parênteses. Quer dizer que sobre o valor de aquisição será diminuído aquela fração do bem que está sendo registrada como depreciação. Muito bem. E aí nós temos, então, a diferença entre o valor de compra menos o valor da depreciação acumulada, a gente vai chamar isso de valor residual, né? Muito bem? Então, agora a gente vai dar mais um passo e vamos para o nosso próximo slide. O professor colocou aqui no nosso próximo slide uma área fabril, uma área industrial. Então, os senhores vejam aqui que tem armários, que são bens que estão sendo utilizados na área produtiva. Nós vamos vendo aqui também, tem prateleiras à nossa direita. Lá ao fundo, possivelmente há máquinas que estão processando as matérias-primas, né? Nós temos também aqui toda uma estrutura, toda um armazém que ele foi construído para quê? Para que essa indústria ela fosse implantada e entrasse em produção. Nós possivelmente vamos ter aqui dentro também paleteira. É possível que tenha paleteira na nossa indústria. É possível também que tenha empilhadeira dentro da nossa indústria aqui para locomover pallets de um lado para o outro, para locomover de um lado para o outro produto acabado ou matéria-prima. Então, todos esses bens que estão sendo utilizados efetivamente na área fabril, na área industrial, eles passam por um processo de diminuição da sua vida útil. Então, cada bem desse, por exemplo, uma paleteira, ela tem um período, uma vida útil, um período onde ela pode ser considerada como vida útil do bem. Um outro item, por exemplo, aqui é um armário. Ele tem um período que a gente possa considerar ele como vida útil desse bem. Nós temos aqui prateleiras, que também são utilizadas para guardar matéria-prima, para guardar algum tipo de material que vai ser utilizado no processo produtivo. Cada um desses bens, eles têm a sua vida útil pré-determinada. O processo de identificação de cada um desses bens aí, ele já foi concluído e estatisticamente já se montou uma tabela que daqui a pouco o professor vai apresentar essa tabela. Então, diariamente, mensalmente, esses bens, pelo uso da sua, no seu processo, ele vai perdendo esta vida útil. Então, a gente vai diminuindo do valor de aquisição, esta depreciação. Então, neste conjunto todo desta indústria, tem vários itens, cada item desse tem uma vida útil e tem um cálculo de depreciação que a gente vai reconhecer para cada estrutura de bem. Por exemplo, se a empresa tiver paleteiras,
a paleteira ela tem a vida útil já pré-determinada estatisticamente, já foi feito um cálculo, então ela vai mensalmente ser aplicado a depreciação sobre este bem, sobre a utilização deste bem. Se ela tiver duas paleteiras, vai aplicar sobre as duas paleteiras o processo de depreciação. E assim sucessivamente. Uma máquina, duas máquinas, três máquinas. Cada bem novo que entra na empresa, no mês seguinte, ele já começa a ser reconhecido a sua depreciação. Qual é a importância disso? A importância disso é formar um fundo econômico na contabilidade, aonde você vai formando uma reserva, sendo que ao final deste período de vida útil do bem, você tem a capacidade econômica financeira, a empresa tem a capacidade econômica financeira para recomprar esse bem. Então, sempre que a gente deprecia um bem, você aumenta um custo, se ele for um bem direcionado à área de produção ou à área industrial, e se for um bem destinado à área administrativa, você debita uma despesa desse bem, ou seja, você diminui o resultado operacional desta indústria. Se você diminui o resultado operacional, possivelmente os seus clientes, os clientes dessa empresa acabaram pagando esse valor da depreciação. Lá na formação do preço de venda da mercadoria, vai ter um item lá chamado depreciação das máquinas e dos equipamentos. Uma fração daquele valor, quem pagou foi o cliente que adquiriu os produtos dessa empresa. Então, ao final do quinto ano, ela vai ter um fundo, uma reserva econômica para recomprar novamente aquele bem. E, com isso, ela manter a sua vida por um longo tempo, manter a vida da empresa por um longo tempo. Muito bem, a depreciação, pessoal, é importante salientar que a gente deprecia máquinas, todos os tipos de máquinas que a empresa possa ter para a sua produção, deprecia equipamentos, deprecia, por exemplo, a estrutura predial, ela passa por um processo de depreciação também. É importante salientar que não deprecia quando é terreno. Terreno não passa por processo de depreciação. Você não pode aplicar depreciação em um terreno, por exemplo. Mas em um caminhão pode aplicar. Por exemplo, uma estrutura metálica, onde a empresa vai fazer a armazenagem vertical dos seus produtos acabados, lá uma estrutura metálica onde ela vai colocar pallets, por exemplo, um armazém vertical, e ela vai colocar parte. Aquela estrutura metálica, como ela é utilizada na produção, ela pode ser depreciada sem problemas nenhum. Só é importante a gente salientar que, por exemplo, terreno não passa por um processo de depreciação. Por que o terreno não passa por um processo de depreciação? Porque ele ainda está no seu estado original, ele não passou por nenhum processo de melhoria ainda, não foi aplicado nele nenhum tipo de melhoria, por exemplo, a estrutura de uma casa, por exemplo, que está em cima de um terreno. A casa ela é depreciada, mas o terreno ele não passa por um processo de depreciação. O tempo não atinge o tempo ele não atinge a capacidade produtiva desse bem. Então ele não é depreciado, por exemplo.
Muito bem. Agora nós vamos para o nosso próximo slide, que nós vamos falar sobre exaustão. A exaustão, conceitualmente, é o mesmo processo, é o mesmo entendimento que a depreciação. Contudo, a exaustão, ela tem por objetivo se aplicar efetivamente em minas, aonde se há a exploração de minérios. Por exemplo, uma calcareadeira, uma empresa que ela extrai calcário. Então, vai um engenheiro ambiental lá, faz vários testes de sondagem neste terreno e chega à conclusão de que esse terreno, com a condição que ele se encontra, ele tem uma capacidade produtiva de X mil toneladas de calcário. Então, conforme é a capacidade da empresa de extrair este calcário de dentro, aquela rocha que faz parte da montanha, que faz parte do terreno, então, essa capacidade de extrair este minério, a gente vai chamar de exaustão. E a exaustão, ela se aplica efetivamente a minérios. O professor pode aqui dar como exemplo o calcário, que é algo assim da nossa região que acontece com muita frequência. Com muita frequência. Qual é a métrica de vida útil desta mina? No laudo que o engenheiro ambiental ele fizer, ele atestar, ele vai dizer qual é a capacidade produtiva desta mina e ele vai dizer qual é o período que esta mina ela pode ser considerada como exploração útil. Então, é muito necessário que, para fazer esse reconhecimento contábil da exaustão, a gente, como profissional de contabilidade, a gente se apoie num laudo, num documento assinado por um profissional da engenharia que aplicou técnicas, metodologia de pesquisa e chegou a determinada conclusão a respeito da vida útil e da capacidade produtiva daquela mina. Com esse documento, aí sim a gente vai fazer o registro contábil. Por que o professor salienta isso? Caso a empresa seja chamada na Delegacia da Receita Federal ou passar por um processo de auditoria, o auditor, o técnico contábil, o profissional que vai fazer o serviço de identificação das contas e dos documentos contábeis, inevitavelmente ele vai pedir esse laudo técnico. E, caso a gente não tenha esse laudo como profissional de contabilidade, caso a gente não tenha esse laudo para fazer essa explicação ou para apresentar a essas pessoas que estão solicitando, possivelmente essas pessoas que vão fazer a análise dessa informação vão desqualificar essa informação e aplicam uma metodologia qualquer sem que você tenha alguma forma de defesa com relação a isso. Então, a orientação que o professor dá é que sempre que a gente for trabalhar como profissional da área de contabilidade em uma mina e a gente vai fazer o reconhecimento da exaustão, sempre se apoiem em um documento assinado por um engenheiro. E esse documento, de tempo em tempo, ele deve de ser atualizado. Por quê? Porque é possível que esta mina, ou é possível que ela passe por um processo de exaustão maior ou menor daquela identificada no relatório do engenheiro.
Então, para isso, de tempo em tempo, é recomendado que se façam aferições técnicas e se façam as conciliações contábeis para que a contabilidade efetivamente registre a condição atual, o status atual em que a mina se encontra. Muito bem, agora passando para o próximo slide, nós vamos falar em amortização. Para falar em amortização, é muito interessante que a gente entenda, por exemplo, numa floresta, né? Numa floresta, o proprietário ou a pessoa que está utilizando esta floresta, ela passa por um processo de plantio das árvores e acompanhamento mensal ou acompanhamento semestral da evolução dessas plantas. Então, na medida em que essas plantas elas forem aumentando de tamanho e chegarem mais próximas do momento da extração deste bem, da árvore, efetivamente, que em sua primeira instância ela pode virar caloria numa fornalha, ou ela pode virar papel e celulose, ou ela pode virar móveis, ou ela pode virar casa. Então, tem N formas de você utilizar esse bem. Então, mensalmente, há uma contagem, ocorre uma contagem, um inventário e uma atualização da condição, do status do crescimento dessa floresta. E aí a gente vai ter que fazer o reconhecimento contábil também deste aumento dessa floresta. Chegado o momento da extração, da colheita dessa madeira, a gente vai aplicar uma técnica contábil chamada de amortização. É muito similar ao processo da exaustão. Contudo, ele é mais aplicado em florestas. Por que ele é mais aplicado em florestas? Porque ele tem dependendo da região, dependendo da situação do solo, dependendo da genética do material que está sendo plantado, dependendo do cuidado, do manejo do solo e da floresta, ele pode ser utilizado por até 3 vezes a mesma planta. Então, vai chegar um momento em que você vai fazer o primeiro corte, a empresa vai fazer o primeiro corte dessa madeira, e essa madeira, essa árvore, ela vai rebrotar, e dali um novo período, ela vai novamente estar próxima de uma nova colheita. Novamente a gente vai ter que ir acompanhando e amortizando o que está sendo retirado desta floresta. Faz-se o corte destas árvores e, novamente, em algumas condições, essa árvore, pela terceira vez, ela vai passar por um processo de rebrota. E, novamente, a empresa vai poder comercializar e gerar riqueza com esse bem. Por este processo passar de uma forma corta, rebrota, corta, rebrota, corta, rebrota, tecnicamente chegou-se à condição melhor de se aplicar o reconhecimento da perda ou da diminuição da vida útil desta floresta como sendo a técnica da amortização. Novamente, o professor recomenda que, para que o profissional contábil ele faça o reconhecimento desta amortização,
é extremamente necessário que você use um laudo técnico de um profissional de engenharia para que ele ateste qual é a capacidade produtiva e qual o período em que a gente vai poder depreciar, que a gente vai poder amortizar esta floresta. É necessário que esse laudo técnico ele seja refeito, seja revisado, seja atualizado a cada 6 meses ou a cada ano, para que a gente utilize como referência o próximo relatório para fazer o reconhecimento contábil da amortização, aplicado especificamente em floresta. Pessoal, para esse momento, era isso que o professor gostaria de falar sobre esses 3 temas: depreciação, exaustão e amortização. O professor agradece a atenção e se coloca à disposição. Um grande abraço a todos.